Fala, Vitrais! Estamos começando aqui mais um episódio na conferência do Prisma 2024. A gente já gravou diversos episódios aqui. Talvez você tá chegando nesse aqui, caiu de paraquedas. Você tem outros episódios aí para assistir da conferência e também de outros eventos que a gente foi e também diversos outros temas. A gente trouxe aqui gente de várias áreas falando sobre a relação deles com a fé e a cultura. A gente tem 120 episódios, mais ou menos. Quando tiver saindo esse, já deve estar em 140. 140. Aqui tá saindo uns 3 por semana. Gente, é uma doideira. Então tem muito vitral aí pra você ver. E se você quiser apoiar esse trabalho, quiser fazer a gente conseguir em mais eventos, você pode fazer parte da nossa comunidade, que são os vitralistas. Você pode ajudar a gente financeiramente pra gente conseguir montar essa estrutura nos lugares onde a gente vai. E também participar mais de perto, mandando perguntas e ajudando a gente a construir isso junto. Beleza? É isso. Mas vamos lá. Os bravos. Os bravos. Que prazer receber vocês. Tudo bem, gente? Gostei do boné aí, cara. Já cheguei aqui, já olhei. A gente já chegou comprando na loja. Já cheguei comprando na Da lojinha. reformada? isso aí. Legal. Bom demais. Legal. Tava brincando que eu sou um reformado por dentro e um carismático por fora. Tá bom. Carismático pentecostal. Muito bom, muito bom. Eu sou assim também, eu sou lá da Igreja Esperança, então é os reformados que falam em línguas, né? Isso aí. Ser formado Nutella, né? Presbiteriano, fica mordido. Não aguenta. Mas, gente, muito legal. Queria ouvir um pouco da história de vocês, né? Tanto, primeiro com Cristo, assim, como é que é? Vocês cresceram na igreja, como é que... E vocês são um casal também, né? E aí tem a conexão de ministério, de estar servindo na igreja e da música também, estar cantando juntos, estar escrevendo livro juntos. Sim. Como é que é tudo isso, assim, né? Como é que surgiu tudo isso? Eu venho de família cristã, meu pai era um pastor, e eu cresci nesse ambiente de igreja, e o meu pai, ele pastoreava o pastor da Dani, em outra cidade. Então, numa dessas idas lá junto com ele, ela se apaixonou por mim, eu dei uma chance, resolvi dar uma chance pra ela. Mas eu conto a minha versão. É a verdade, né? E aí a gente começou essa jornada juntos, né? Há 15 anos quase. Não, 15 anos casado, né? Há uns 20 anos já juntos e aí ela já não veio de família cristã, né? Sim. Eu vim de um contexto onde minha mãe, né, foi mãe solteira com 15 para 16 anos de idade. E quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, a minha mãe se casou com um ateu. Só que esse ateu tinha uma mãe crente. Então a minha avó... Já era. Então a minha avó, né, me levou à igreja. E ali com 5, 6 anos de idade eu me converti na igreja que o pai dele era pastor do meu pastor. Então era uma comunidade cristã, né? A nossa linha, assim, da onde a gente veio, né, foi de muita... igreja caseira, comunidade cristã, a igreja dele se reunia nas casas, né? Aquela estrutura mais caseira. E ali nos conhecemos quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. E com 16 anos eu comecei a namorar ele. Não façam isso, adolescentes. Não façam. Era outro tempo, era outra época, né? Não aconselhamos. Mas Deus assim, foi muito claro de Deus que a gente... trabalharia junto pro reino, sabe? Por mais novos que nós éramos na época, né? A gente sempre teve essa visão ministerial e tal. E eu sou pedagoga, trabalhei durante muitos anos também como pedagoga. E atualmente nós estamos integrais, né? Então, quando foi mais ou menos no ano de 2000, eu nunca sei. Não sei o que você vai falar. A gente começou a assumir o pastoreio de uma igreja local. Sim. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma implantação de igreja. 2009, 10, por aí. E essa igreja existe até hoje, a Comunidade do Rei, que fica lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E então, no final de 2022, nós recebemos o convite para liderar o Ministério de Oração e de Música da família Desascope, em Bragança Paulista. Então, aí nós fizemos todo um processo, né, de deixar de ser pastores sênior na Comunidade do Rei, levantamos uma liderança lá, e aí transicionamos
para Bragança Paulista, onde hoje nós fazemos parte da liderança da igreja, né? E tem sido muito E a bom. música nisso tudo? Você já era de Você olhou cantar e no falou louvor? assim, legal fazer uma banda com esse rapaz. Pois é. Quem sabe Cara, também. foi tão natural, porque eu acho que a gente nunca pensou sobre isso. Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu vi a Dani foi ela cantando. Então, foi aquele tipo assim, opa. Se encantou. Assim, pô, legal e tal. Então, eu acho que as nossas conversas já sempre foram muito sobre isso. E até sobre aquela... Assim, começo de namoro, a gente também muito novo, tipo, qual é o seu chamado, pra ver se tem a ver, né? E tudo vinha muito nessa questão de música e de igreja local, a gente sempre foi muito pegado à igreja local, assim, né? Então Sim. a gente sempre, as nossas conversas já sempre permearam isso. A gente, quando namorava, a gente ficava em casa compondo, né? Muitas E composições. você já tá? tocava e cantava já? Já tocava e cantava, e ela cantava Sim. na igreja dela, e eu E liderava é a muito música. interessante porque a cidade de onde eu vim, São Gonçalo, é uma cidade que tem muito músico. Não sei como que é aqui em Minas, mas... A BH também tem muito. BH tem muito, né? São Gonçalo é uma cidade que, tá assim, quando você entra na cidade, em uma das entradas tem até uma placa assim, cidade que exporta talentos. Que legal. Que a cidade não tem nada assim turístico, não tem nada, entre aspas, de bom. Mas as pessoas, né, tem muita gente talentosa. Então, assim, músicos que tocam com, sei lá, Ivete Sangalo, esses cantores famosos aí. Tudo saiu de São Gonçalo. E tudo é crente ou ex-crente, né? Aprendeu a tocar na igreja. E sim. lá na comunidade do Rei, nós tínhamos uma liderança também, nós e os outros pastores, todos são músicos, né? E eu acho que isso deu uma cara muito legal para a igreja, porque é uma igreja muito vibrante no louvor, na adoração, é um dos pontos fortes, assim. É uma igreja que entende o sacerdócio coletivo, assim, né? De expressão de louvor, de expressão de adoração. E todo mundo que vai lá fica muito... impressionado com esse aspecto, né? Nossa, como que vocês conseguem ter uma igreja com uma cultura tão forte de louvor, né? E daí a gente escreveu o livro Cultura de Louvor, que é mais ou menos assim, são as bases daquilo que nós construímos como igreja na nossa comunidade local e que a gente viu florescer uma igreja que ama a adoração, claro, ama a Deus e corresponde a Deus em adoração. Então, é um livro que tem abençoado muitas pessoas, tem sido muito bem aceito, A gente né? vê... Mostra o livro aí, pega ele pra gente. Aqui, ó. Cultura de louvor. Cultura de Linda. Louvor, saiu pelo Desascope. E um dos pontos... Gostosinho, né? Isso aí. Um dos pontos assim, que a gente sempre pensou muito a gente vai em 2 tipos de igreja. Aí vamos abrir as tretas, né? A gente vai em 2 tipos de igreja. Então a gente vai em igrejas onde a nossa impressão, tá? É que tem pouca profundidade bíblica e muita expressão de louvor Sem entendimento. sem entendimento, que viram os memes da internet. E é aquela loucura e tudo mais. E a gente vê o outro lado, onde existe muita profundidade bíblica, mas existe pouca expressão física de louvor. E aí, a gente sempre pensou muito sobre, a gente não quer achar um equilíbrio. A gente quer achar o que é bíblico. Então não é que, tipo assim, nem tão assim, nem tão assado, não. O que a Bíblia nos fala sobre como a gente deve se portar em louvor a Ele, baseado nos seus atributos. Então é um livro chamado Cultura de Louvor, mas o coração desse livro é falar sobre a dignidade de Deus. Então... aqui, ó. Essa de aqui, ó. Então, pensar louvor, pensar adoração, sem pensar em quem Deus é impossível. Então é um livro que o coração desse livro é falar sobre os atributos de Deus. O conhecimento de Deus nos faz ter uma resposta a quem Ele é. E essa resposta é uma resposta física, muitas vezes, também. Então, do levantar as suas mãos e de cantar. Então, são expressões físicas de louvor, né? Então, a gente fica não tentando achar um equilíbrio baseado nas nossas experiências de igreja que a gente vê, mas de algo bíblico em relação a isso, algo saudável em relação à música, né? Então é um livro igreja. que tem uma parte mais teórica, assim, que a gente conceitua a diferença entre louvor e adoração, que são conceitos que se encontram, mas são diferentes, né?
Tem um capítulo só sobre os atributos de Deus, que é a revelação. Então, o louvor adequado provém de uma revelação adequada, né? Mas muitas vezes a gente tem a revelação, mas a gente não conhece os mecanismos, a forma como corresponder a essa revelação. Então, o que a Bíblia fala sobre louvor? Quais são as expressões de louvor que tem na Bíblia? E por que a gente não fala sobre isso na igreja? Né? Então, é muito comum a gente dar palestras e seminários sobre essas expressões de louvor e a gente vê as igrejas correspondendo, né? As pessoas simplesmente não sabem que podem dessa forma corresponder a Deus. E não é um ensino de você tem que levantar sua mão, é isso que a gente está ensinando, não. Você tem que ter revelação de quem Deus é. E quando você tem revelação de quem Deus é, Ele ama quando a gente levanta nossas mãos a Ele. Existe essa expressão bíblica. Então, vamos levantar as mãos a Ele. Isso agrada a Ele. Isso é uma resposta de uma revelação. Então, não é tipo, vamos ensinar a ter as expressões, mas vamos ensinar a conhecer a Deus. E a gente crê que quanto mais a gente conhece, mais fascinado a gente fica. É esse... Uau! Assombro, né? Isso, é esse assombro. Qual é a resposta assombrosa? Então, muito mal comparando. O seu time de futebol tá jogando. Quando você vê um gol, fala, ou você é um europeu, você... Uau, legal. Bate palma na hora do gol. Mas mesmo que seja uma palma, é uma expressão de louvor. Cara, a gente é brasileiro, né? Às vezes a gente é tão brasileiro fora, mas dentro da igreja a gente vira um... Olha aí. Mas mesmo pegando o testemunho da teologia do futebol, se a gente pegar o europeu comemorando um gol, é bater palma. Mas é uma expressão de louvor àquilo que os olhos deles estavam contemplando. Gerou uma alegria... E essa alegria foi expressa em bater palma. O brasileiro já não bate palma só, ele pula, ele grita, ele... Então, tira a camisa, é isso. O cara do lado. Então, Vuvuzela que chamava, né? Vuvuzela chama. É isso aí. Então, o que a gente pensa é isso. Tipo, não é que a gente quer que fique todo mundo maluco na reunião, pulando e gritando de forma vazia e sem teologia. Mas por causa do conhecimento de Deus, por causa da teologia, isso nos dá uma reação... que precisa ser espontânea. E aí não é nem que quem não reage assim não ame a Deus e não conheça a Deus. Mas ele conhece a Deus, mas não conhece as expressões que Deus gosta de ser adorado. Então a gente trabalha um pouco disso nesse livro. Sim. Né? E essa questão cultural é muito legal, né? Que assim, às vezes parece que é isso. A gente vive expressões muito fortes fora e a gente vai pra dentro da igreja. É claro que às vezes não dá pra viver todas as expressões, claro, mas essa questão de empolgação, né? Como é que é legal, assim, a gente pensar nisso. É porque parece que a gente em algum momento meio que demonizou a nossa expressão física. Eu acho que a gente fica com medo. Lembra que eu falei que tem um lado sem teologia e muito oba-oba? E aí parece que o outro lado, ele fica com medo de não se tornar isso aqui. Sim. E aí não é bíblico. Então, assim, a solução não é você não se tornar isso. É você ver o que a Bíblia fala que tem que ser. E aí, talvez, a Bíblia pareça mais com isso do que com isso. Mas isso com entendimento que se tem aqui. Sim. Então, é uma matemática que a gente precisa realmente ter revelação de Deus, entender que existem essas expressões e nos... discipular uma igreja. Quando a gente tem conhecimento de quanto a Bíblia fala sobre música, quanto a Bíblia fala sobre louvor, quanto a Bíblia fala sobre levantar as mãos, sobre bater palmas, sobre dançar, isso é ordenado nos Salmos. Então, é uma parte, é um aspecto do nosso sacerdócio. E a gente não pode negligenciar isso, porque quando a gente se depara com a dignidade desse Deus, não tem como não temê-lo, como não amá-lo. E como não nos expressar pra ele. Então, a gente é apaixonado por esse tema. A gente poderia falar sobre isso o dia inteiro aqui. O desejado, né? Isso é muito legal. Eu amo Jesus demais. O fundamento ele é digno. Então, no dia que você não tá afim de cantar pra ele, porque tem. Sim, claro. O problema é seu. Porque ele é digno. Porque ele é digno. Entendeu? Um problema em você. É porque eu tô cansado. Tá bom, mas isso seu cansaço não é nada diante da dignidade de Deus de receber o seu louvor. Porque hoje eu perdi meu emprego. Tá bom, mas isso não é nada perto da dignidade desse Deus. Ele merece ser louvado até nesses momentos. Então a gente não tem muita opção de hoje eu vou ficar aqui sentado e Deus me entende. Será? Entendi. E vocês lideram a parte de música ali dentro da família de Zescope, né? Isso. Como que vocês veem o papel do ministro nessa função? Tudo isso que a gente está falando da igreja em adoração e o ministro na condução da igreja em adoração. A gente tem
uma expressão muito diversa, né? Tem o perfil do ministro que a gente senta e assiste ele, porque ele tá ali fazendo show, né? Tem o ministro que ele fica escondido lá no canto, assim, cantando, segurando o microfone, assim. E qual é o equilíbrio? E aí você fala de não encontrar o equilíbrio, mas encontrar o que a Bíblia diz, né? Do papel do ministro na condução da igreja em adoração. Eu vou dar só um passo para trás antes de eu chegar no ministro, né? Sim. A gente, trabalhando com igreja local todos esses anos, a gente percebeu que o ministro sozinho, ele não tem o poder ou a capacidade de instruir a igreja para que a igreja entre nesse lugar como comunidade ali, como reunião daqueles que são salvos, né? Então, toda mudança nessa visão a respeito de louvor e adoração precisa começar da liderança, do pastor, da equipe de liderança da igreja. Então, como? Primeiro, pregando sobre a dignidade de Deus. Segundo, pregando sobre como corresponder. Pregando sobre sacerdócio. Pregando sobre coletividade, a importância da coletividade, da unidade. Então, partindo do pressuposto de que isso tem sido trabalhado na igreja, aí sim, qual o papel do ministro? Sim. É uma base ali sobre a qual as pessoas vão agir, né? Sim, exatamente. Então, o ministro, ele é como ele não é uma pessoa que guia a igreja à adoração, mas ele é um facilitador. Sim. Né? É alguém que é como um amigo do noivo, sabe? Um amigo do noivo que tá ali para facilitar com que os olhos da igreja se voltem para Cristo. Ele nunca deve chamar atenção para si. Ele nunca deve, por exemplo, falar demais, né? Pregar, deixa isso pro pregador, né? Ele nunca deve chamar atenção para sua habilidade vocal, para sua habilidade. Claro, ele deve ser habilidoso, mas não é isso que tem que sobressair. O que tem que sobressair é a dignidade do noivo. A gente vem de uma cultura de que a música é um entretenimento. Então, quando você entra no carro, você bota uma musiquinha para relaxar. Quando você tá cansado, você bota uma musiquinha para relaxar. Quando você pegou o carro para ir viajar, você bota uma música animadinha para animar a viagem. Então, a gente vê muito a música como um entretenimento, e isso invadiu a igreja. E isso é um problema seríssimo. E a gente vai também querer isso no culto, né? Quero me entreter, quero uma música para me dar a emoção aqui que eu quero sentir nesse culto. E aí, quando a função é entreter, pouco se olha para a letra da música. Pouco se olha para qualidade teológica. Então, se tem um ritmo legal, o pessoal vai dançar, já é o suficiente, porque eu já estou entretendo, né? Então, quando a gente vê a música como um entretenimento, isso nos leva a um outro problema. A gente percebe o poder que existe na música secular e não percebe o poder que existe numa música bíblica e teológica. Então, por exemplo, quantas vezes você já viu a cantora X que lançou uma música e um clipe que mostra algo totalmente sexualizado e uma letra muito ofensiva, e aí os crentes piram. Meu Deus, que absurdo! Não pode, meus filhos não podem ouvir essa música porque essa letra ruim vai influenciar ela. E assim, pode influenciar mesmo, apesar de muito alarde e fica mais ofendido com o que acontece fora do que dentro, mas a questão é que, de fato, a música tem um poder de entrar, às vezes, numa criança que está cantando uma letra. A gente, quando criança, cantava letras de música, às vezes eu ouvia, que nem sabia que era maldade, quando a gente ouviu a mesma música mais velha e falou, meu Deus, era isso que estava dizendo a letra. Então a gente crê que essa música secular, ruim, molda comportamentos, mas quando um cantor cristão, bíblico, lança uma música, ninguém fica assim, uau, que bomba isso vai ser para a igreja. Uau, que maravilha. Olha só essa letra, olha o poder que existe. Como essa música vai edificar meus filhos. Não tem isso. Então, olha como é que a gente enxerga música de uma perspectiva diferente. Então, até chegar ao papel do ministro ali no domingo, no culto, existem muitas coisas que precisam ser tratadas. O coração dele, as intenções dele, mas também a teologia da igreja, porque senão o cara vai ficar, às vezes o cara pode estar todo certo, mas vai
ficar, como diz um amigo nosso, remando no doce de leite. Ótimo. Pesado. A igreja se torna apenas espectadora, né? Exatamente. Não adora em comunhão, em coletividade. Exatamente. E a gente fala muito sobre isso aqui, que é essa questão da valorização do que é bom, né? Porque às vezes a energia que a gente coloca, né, em criticar o que é mal, que é claro, às vezes precisa ser criticado mesmo, mas aquilo que é bom precisa muito ser reforçado também, né? Encorajado, incentivado. Isso né? a gente vê não só em música, mas, por exemplo, a gente pega o pastor, o pregador herege, e a gente gosta. Tá nas rodas assim, e a gente fala, não, porque o cara falou isso, você viu essa pregação? Vou te mandar um meme aqui olha o que esse cara falou. Mas a gente não faz a mesma coisa pra honrar o cara que é bom. Assim, mano, olha esse vídeo aqui do Guilherme de Carvalho. Meu Deus do céu. Olha, isso aqui é o papo da roda. Gente, vocês viram esses dias a palavra do Hernandes Dias Lopes? Gente, você viu Douglas. o tio Nico? Você viu o Douglas? Você viu que palavra? A gente gasta mais tempo falando do ruim do que se enchendo daquilo que é bom. É uma cultura. E aí isso vai pra música, isso vai pra... em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso é um perigo. A gente critica mais do que honra. Sim. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que pessoas de Deus têm levantado. Muito bom. Eu já tô essas dicas aí, eu já anotando. Tá tudo no livro, gente. Tá tudo Compra Sim, aí. eu vou ter que comprar, não vai ter jeito. Legal. E eu também queria saber de vocês, quando foi essa virada de chave, se sempre teve na cabeça de vocês pra gravar, né? Fazer isso virar um projeto mesmo, assim, musical, no Spotify e tal. Sim. Então, a gente começou a cantar juntos em 2005. A gente gravou o nosso primeiro CD em 2015. Então, e todo mundo ficava, por que vocês não gravam? Por que vocês não cantam? Por que vocês precisam gravar? E era o lance de, cara, a gente não tá entendendo o que é de Deus de fazer isso agora. Então, a gente demorou 10 anos até que a gente gravasse um primeiro projeto e tudo mais. Entendendo, na verdade, a gente até tentou gravar um em 2012, mas eu perdi minha voz e aí já não conseguia mais gravar nos tons que estavam, foi uma doideira. E em 2015 a gente lançou o nosso primeiro EP, entendendo isso de a gente precisa algo que não é uma música que a gente compôs pensando no mercado e tipo, isso aqui eu acho que vai bombar, hein? Que aí hoje em dia tem muita letra assim, né? Vamos ver as frases que estão bombando. Céu na terra, não sei o que, não sei o que. Aí bota uma embaixo da outra, faz uma letra e às vezes a igreja... Não tem nem erro teológico, mas é uma junção de um monte de frases de efeito que estão dando certo e estão na moda hoje. E a gente não queria ser essas pessoas. Então, tipo assim, a gente foi marinando as letras na própria comunidade local. Baseado em pregações que eram feitas. Então a gente sempre teve muito esse hábito de pegar pregações e musicar essas pregações que a gente tem de poder, que a música tem para memorizar e tudo mais. Então a gente demorou 10 anos até a gente realmente entender que, cara, eu acho que é hora de a gente gravar isso e abençoar a igreja, né? E a gente tá numa conferência falando sobre unidade da igreja, né? A gente conversou um pouco sobre isso também com o Leandro Vieira, o Fabiana Jaque, sobre a importância da música na unidade da igreja e como que é belo quando a igreja canta junto. Em alguns momentos, quando a gente está gravando aqui, hoje de manhã, a gente viveu isso, né? Vocês estavam ministrando de manhã? Sim. A gente estava aqui gravando e, de repente, foi o mais perto que quero estar, né? sim. E aí a gente escutou, e aqui, a gente está debaixo do templo, a gente sente, às vezes, o chão até vibrar, né? E aí a voz da igreja cantando junto... Tal. A gente, assim, tava aqui conversando, daquela arrepiada. A gente, assim, queria estar um pouquinho lá só. Vocês nem aproveitam a conferência, Não, né? a gente Só gravam. gravando mesmo, assim. Mas como que isso é precioso quando a igreja se une e adora a Deus e canta junto. E algumas músicas, né? Alguns compositores, Deus deu uma bênção de compor algumas canções que elas atravessam denominações, atravessam tempos, né? Eu canto na igreja presbiteriana, nosso outro irmão canta na Assembleia, outro canta na Batista, canta na Anglicana, e enfim. E a importância disso, de algo que a gente pode declarar, independente dos nossos usos e costumes de cada igreja, mas a gente pode nos unir diante de Deus e declarar aquilo, né? E como que vocês veem isso? A importância do nosso inário, né, enquanto igreja, e como que isso nos une. Enquanto você falava, eu lembrava de Ademar de Campos, sabe? Sim. Aquela que é certo, você Você joga vai em ali... qualquer lugar, Sempre Zaf vai Borba. dar Zaf certo. Borba, sim, vai dar certo. Exatamente. Porque Qualquer produziram algo para a igreja brasileira, Sim, assim, né? congregacional, sem uma...
linha teológica muito específica, que também não acho que seja um erro fazer. Perdão. Mas essas músicas de vários temas que não são só os mesmos sempre. Então tem a música de comunhão, tem a música de ceia, tem a música de vários temas que tem a ver com o cotidiano da vida da igreja. E, cara, isso é poderoso. A gente ministra há muitos anos juntos e a gente foi em presbiterianas, em metodistas, em churches, em parede preta, em assembleia e tudo. E realmente existe um tipo de música que realmente une os corações, agrega todo mundo cantando junto. Eu acho que uma das coisas que esses cenários têm, né, o cancioneiro cristão, essas músicas clássicas, são canções extremamente bíblicas, mas que exaltam e dignificam mais do que explicam, talvez. Então, é muito precioso, porque quando os nossos olhos se voltam para Cristo, cara, o que sai da nossa boca é adoração, é exaltação, né? Você vê Grande, por exemplo, que não é do Ademar, é uma versão, mas que ele gravou em português, e é uma música que, nossa, é um salmo cantado, né? Então, a gente trabalha muitos anos também com sala de oração, né? E na sala de oração, a gente basicamente canta a Bíblia. A gente escolhe um texto ali da semana e a gente medita nesse texto e canta a palavra. E eu acho que esses irmãos do passado também se inspiraram na palavra, né? Em canções de exaltação. E essas canções são atemporais. Eu acredito sim que existe um saudosismo, né? Porque hoje também existem canções muito boas e bíblicas. Mas existe por parte da igreja um saudosismo, e até é gostoso, né? Sim. Quando canta a música da sua infância. É aquela nostalgia gostosa. É aquela nostalgia boa, né? Então, a gente tem buscado esse equilíbrio, assim, de olhar para trás e aprender, mas de não ficar num lugar de saudosismo apenas, mas olhar para frente, porque tem muito compositor cristão brasileiro bom. Hoje em dia, teve uma época que eu ouvia muitas músicas internacionais, Hillsong, enfim, Bethel. Hoje eu ouço muito mais músicas brasileiras mesmo, porque eu acho que existem bons compositores e boas equipes de louvor brasileiras pra gente ouvir. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Quando a gente vai ministrar, sempre no setlist, a gente coloca uma musiquinha antiga e para poder ter esse equilíbrio, sabe? Eu penso assim, o período de louvor é como se fosse um banquete. É um banquete para Deus, mas também é um banquete pra gente. E como todo cardápio, ele tem que ser balanceado. Então não pode ter só batata frita, não pode ter só... todo alimento é bom, né? Mas você precisa equilibrar. Então você bota o brócolis, você bota a cenoura, você bota a proteína, carne, um arrozinho, feijãozinho. Então, o setlist é um cardápio. E no setlist você tem que ser equilibrado, né? Então, músicas de exaltação, talvez naquele dia, poxa, uma música de petição, de clamor, uma música mais antiga, que una a igreja. Então, é muito interessante pensar dessa forma, sabe? Sem o saudosismo, mas olhando pra frente. E eu tava pensando também que a gente tava lá ouvindo aquelas músicas num processo de formação, né? Mas tem pessoas hoje que estão ouvindo as músicas de vocês, por exemplo. Sim. E daqui vão a 20 falar, anos. Vão falar. Os bravos. Os bravos é que era isso mal, que era viu? bom. Meu Deus, será? Hoje em dia... Tomara, Será? né? Tomara. No meu tempo é que era bom. Mas eu fico imaginando se essa galera, o Azaf, sei lá, essa galera pensasse isso, né, também naquela época, no sentido de só um saudosismo, né? Eu não sei, sabe por quê? Porque eles foram pioneiros, cara. Pois é. Não tinham composições antes. Era o Azaf, era apenas traduções. Sim. Né? Era o inário mesmo, aquele traduzido que em todo o país é igual. Eles foram os pioneiros de compor mesmo e gravar, né? Eu acho que o Azaf Borba é o segundo. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas eu acredito que é o segundo. Disco de adoração brasileiro, sem versões, assim, com composições, foi o Azaf. O primeiro acho que foi Vencedores por Cristo. Então, esses caras foram realmente pioneiros, sabe? Tem um livro muito bom que eu li, que se chama A Próxima Onda. Não sei se vocês já ouviram falar. Do Bob Sorg. Ele é sobre adoração e ele vai falando como era a adoração na década de 50, 60, 70 e ele vai fazendo assim um diagnóstico, né? Até chegar na nossa época, assim. E é muito legal perceber o quanto vai
Quanto Deus vai fazendo em cada geração, né? E aí ele fala muito isso que você falou, assim, o que Deus está fazendo hoje, assim, o que a gente percebe que o líder de louvor precisa ter, destravar o canto da igreja. Porque ele fala que hoje, ele fala que na década de, agora não vou lembrar, década de 60 ou 70, não sei, era assim, o pessoal, até hoje em algumas igrejas tradicionais são assim, né? Vamos cantar o hino tal, número tal. E todo mundo abre e canta. Aí acaba, agora vamos cantar o hino tal, número tal. E todo mundo canta. E aí ele vai falando que depois, 70, 80, vai surgindo a Vineyard, em movimentos de mais adoração profética, e a coisa vai ficando mais fluida. Mas ele fala que hoje é como se a gente tivesse voltado àquela época. Porque ele chama de louvor de playlist. E ele fala, não existe diferença entre você estar em casa ouvindo seu Spotify e na igreja. Porque é como se fosse música tal agora, música tal agora. E são as mesmas músicas que você ouve na playlist da sua casa. Então qual é a diferença de você ouvir na tua casa e estar no culto? É o canto coletivo. É o canto da igreja, é a voz do povo. Porque existe uma porção que Deus derrama no canto coletivo que você na sua casa, você não acessa. Então, por que eu tava falando isso? Não sei. Mas... A gente começou falando da importância da música para a unidade da igreja. Exatamente, olha aí. Então, amarrando isso, a igreja que canta junto, ela entendeu um aspecto do que é ser corpo, do discernir o corpo que a gente fala pra ceia, né? Então, às vezes o som da banda é tão alto que a gente nem ouve a igreja, né? Por isso que eu gosto muito de toda hora, só a igreja! E a gente tem esse hábito, é muito por... Eu acho, a gente vê isso muito poderoso, o irmão ouvir a voz do outro irmão. Isso é maravilhoso. Isso é muito gostoso. Muito então, mais perto quero estar. Cara, para tudo, deixa só um piano. Deixa as pessoas se ouvirem cantando. A voz da igreja, congregacional, é a voz do irmão que tá do outro lado, você conhece ele, e vocês estão declarando a mesma coisa junto. Eu acho que existe muito poder nisso. Então, o papel do ministro de louvor é facilitar e depois sair da frente. Você chega, você facilita a que as pessoas cantem juntos, que elas percebam aquilo que Deus está gerando naquele lugar, e depois você sai e deixa que a igreja veja o Senhor e ela responda isso. Infelizmente, hoje a gente vive num tempo de muita distração. Então, muitas vezes a gente está ministrando louvor e a gente percebe que a igreja está distraída. Tá só cantando da boca para fora, mas assim, não tem ninguém olhando para Jesus. Que vai comer depois. No cachorro quente da cantina, né? Então, eu penso, eu tô fazendo o que eu estou fazendo como líder de adoração aqui para facilitar para que essa igreja olhe para Cristo. E quando eu percebo isso, muitas vezes eu falo, irmãos, vamos todos abrir em Colossenses 1? Enquanto os instrumentos tocam aqui, nós vamos cantar esse texto. E daí a igreja toda canta o texto, sabe? Espontaneamente. Vamos relembrar isso aqui. E aí eu crio um refrão a respeito de Colossenses 1, e daqui a pouco tá todo mundo olhando para Jesus. Por quê? Porque essa é a minha função, não é cantar a música que tá no setlist. É fazer com que a igreja olhe para Cristo. E quando ela olha para Cristo, eu saio da frente, né? E a gente canta para Ele. Então, é um pouco isso. E você não fez isso através simplesmente de uma argumentação sua, né? Mas é a Bíblia, né, a que tá palavra. falando. Então isso faz muita diferença. Nossa função é sair da frente. Jesus Dá é suficiente. certo quando você saiu da frente. Sim. Dá certo quando o pessoal nem reparou que você estava ali. Dá certo quando tá todo mundo olhando para Jesus e você se tornou só um... Indispensável. Quantas vezes a gente foi em igrejas que o canto da igreja era tão alto, e não era um alto de oba-oba, não era um alto só porque estavam gritando, mas era tão vivo que engolia a gente, engolia a banda. E como isso é maravilhoso. Assim, uau! A gente está sendo engolido pela igreja. E às vezes a própria igreja, às vezes, está puxando a próxima música. E a gente não precisou fazer isso. Isso eu até arrepio, ó. Eu também. Isso é a hora que, tipo assim, cara, deu certo isso aqui. As pessoas estão tendo mais uma revelação, relembrando mais um pouco, ou tendo mais uma revelação de quem Cristo é. E esse é o nosso desejo, né? É por isso que a gente lidera a adoração e tudo mais, faz aquilo que a gente faz, é para que a igreja consiga olhar para quem é Cristo. E esse papel, assim, já tá caminhando pro final, gente, mas eu fico pensando nesse papel, como que a mente do líder de louvor, da banda, né, de todo mundo ali, tem que estar sendo alimentada por isso
tempo todo, né? Pra mim, por exemplo, eu ficava muito ansioso, sabe? Antes de subir pra cantar. E ao longo do tempo eu fui percebendo por que dessa ansiedade, né? Tinha muito de vaidade também, sabe? Porque como que eu me via da performance, né? A importância de como as pessoas iam me ver e tal, né? Aí quando você entende que é um outro lugar, né? Claro, você precisa fazer aquilo bem feito. Você precisa entregar, você ensaiou, você, enfim, fez tudo certinho. Mas ali em cima... Se você ficar pensando nessa performance, né? Você não adora e isso atrapalha a galera. Exatamente. É. Você chama atenção pra você mesmo tá pensando um monte de coisa. Assim, nossa, eu desafinei agora. Nossa, agora quando cantar isso de novo, eu vou tentar acertar. Nossa, cara. Cara, uma coisa que acontece comigo é assim, mas foca no que tem que focar, entendeu? E não me chama pra cantar em casamento. Não dá. Aniversário de 15 anos. A gente não é cantor. Não é isso. Assim, é porque eu fico extremamente com vergonha e nervosa. Porque eu penso assim, cara, aqui nessa apresentação, cara, as pessoas estão paradas olhando pra mim. No culto, o foco não sou eu. Então eu posso cantar pra 5.000 pessoas. Tô nem aí. Porque eu penso assim, é uma coletividade. Não tem que dar certo. É a igreja adorando. Não depende de mim isso daqui. É pra Cristo. E não tem ninguém olhando pra mim. Pode até ser que tenha, mas não deveria. Aí tá errado. Então, assim, eu fico de boa. Agora, uma apresentação, um casamento... Porque assim, nesse sentido que eu falo, né? A gente não é um cantor que, tipo assim, a gente vai... ouçam como nós cantamos bem, ouça a nossa performance. Olha como é. A gente se sente zero confortável em fazer isso. É a formação de vocês também. Eu né? creio que existem artistas, né? E tá rolando isso, aqui é a direto. nossa realidade, tá? É a nossa. Não é que seja errado, não. Mas a gente é que essa coisa da expectativa, né? Não tem ninguém, eu penso assim, não tem ninguém olhando pra mim, tem que olhar pra Jesus. E pronto, aí ele garante. Eu fiquei pensando o quanto que é desafiador achar o ponto, o momento de fazer cada uma das duas coisas, né? No caso de vocês estão com a maior parte do tempo ministrando, né? Pro culto e tal. Aí eu queria perguntar, era pra você, porque você tá nos dois ambientes, de conduzir a igreja de oração no culto, mas também de fazer um show. E que são duas coisas completamente diferentes, né? O show, sei lá, a pessoa pagou o ingresso e quer que você faça uma performance, quer te ouvir. Foi ali pra te ouvir. E essa performance comunica Cristo, muitas vezes, deve comunicar, mas realmente as pessoas estão ali paradas olhando, apreciando a arte e enxergando Cristo na arte, né? Sim. E aí, como achar esse ponto? Ótima pergunta. Como ligar a chavinha também, assim, né? De tipo, agora é a hora do show. Vou dar um show. Agora não, agora é a hora de eu conduzir a igreja em adoração e que a adoração da igreja cresça e eu diminua, entendeu? Então, como achar o ponto, assim, de ligar a chavinha, perceber isso? Eu acho que tem muito a ver com serviço. Você entende... Você tá sempre servindo, né, as pessoas. Eu acho que a ideia também de quando você vai pro show, você ter essa ideia de que você está grande, né, também é péssimo da mesma forma, né? Quando você entende que você, quando tá no show, tá servindo também, e você na igreja tá servindo também, o que me ajuda a diferenciar é qual liturgia tá rolando, sabe? Na liturgia do culto, cabe algo, né? Então eu sirvo as pessoas, eu sirvo a igreja da melhor forma, assim, né? E aí eu acredito que tudo em volta também ajuda, né? Então eu começo, leio um salmo, e aí lógico, estou me preparando antes para isso, estou pensando, vejo a igreja, vejo os meus irmãos, isso é incrível, assim, sabe? Eu amo cantar na minha igreja, eu olho para os meus irmãos, e é o meu irmão ali que eu vou almoçar com ele daqui a pouco. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu vou lá pro show, né? Tal, beleza, começo lá, a performance, a galera esperando pra caramba, mas eu penso assim, essas pessoas, elas querem ouvir a música que eu tenho. Então eu não posso ficar num lugar de falsa modéstia também, sabe? Tipo assim, eu vou cantar menos ou eu vou me envergonhar porque eu quero, né, ser menos, digamos assim, né? Aí eu entendo que a melhor forma, como Deus quer que eu mostre Cristo, né? De alguma forma ali, através do que eu tô fazendo, que eu tô cantando, é fazendo o meu melhor ali. Sim, com excelência, né? Naquilo com que excelência naquele formato, né? A diferença é o formato, assim. E é isso. Basicamente é isso. Eu acho que é assim que tá... E é pra pôr, porque eu tenho morro de vergonha. E eu acho que precisa essa reflexão, é muito boa. E ela precisa também estar em quem vai participar, que não vai ser o cantor. Então, assim, a forma que eu me porto quando eu chego num culto de domingo é uma. A forma que eu me porto
Quando eu estou num show cristão, onde tem uma poesia, onde está sendo cantado algo, é outra postura. São posturas diferentes. Então não dá para você, principalmente não dá para você ter uma postura no domingo com a sua família ali, como o espectador que você era. A galera às vezes troca, né? Troca, É. E aí Porque essa aí é a dificuldade. ela pode ir com as duas expectativas erradas. Tanto vai pro culto esperando o show, ou vai pro show Show esperando o culto. E aí fala, nossa, mas o cara nem falou, nem Não tem orou, unção, o cara não tem falou em unção. língua Porque você, estranha. cara, nem era essa a proposta mesmo, você que entendeu errado. Sim, assim sim. como da outra vez, que o cara, às vezes, assim, músico é uma raça que é complicada, É né? complicado. Às vezes a gente tá lá cantando e a gente tá, a gente fica de frente pra igreja e aí, às vezes você dá a mente vaga, aquele Isso. segundinho, e você fala, esse cara ali é um baixista, com certeza. Porque o cara não tira o olho do baixista. Sim. Ele fica assim. Isso. Aí E fica os os dois instrumentos Eu invisíveis vejo também. às que vezes ele pessoas começa. na igreja, assim, com só o dedinho aqui, Ih, assim, dedinho de com a baixista. bateria, invisível. Eu faço E muita aí, bateria, eu nem toco bateria. Tipo assim, quando eu tô, também tenho muito essa tendência. Eu acho que o músico já tem isso dentro, né? É. Mas esse lance de, tipo assim, pô, beleza, eu tô achando bonito, tá lindo, tô prestando atenção, não consigo não prestar atenção no que os caras estão fazendo, mas eu tô aqui, assim, não é pra reparar, isso aqui não é um show. Não é o Juninho Afran que tá fazendo um solo Sim. no show da Oficina dia 3. É uma outra proposta aqui. Então, a gente precisa olhar pra Cristo. E esse é o foco é que eu creio num domingo. Entenda um domingo, né? Como o culto da família, da igreja ali reunida, precisa ter o foco em Jesus. Muito bom. Amém? Amém. 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 Coisa linda, gente. Muito bom ouvir vocês. Um curso, Muito né? bom. É. Aí eu vou anotando e vou ter que comprar o livro agora. Comprar Pra nada. receber Muito o bom. resto. Esse é seu, pronto. É meu? Já foi. Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus Tem que abençoe. assinar, tem que assinar. É verdade, Vamos assinar, vamos verdade. assinar. Que a gente também tem Verdade. presente pra vocês, Opa, né? Peguei opa. um presentinho pra eles. Ih, que legal. As bolsas do Vitral. Que lindo. Que maneiro, gente. Fé, Obrigado. cultura, brasilidade, mesa vitral. Que lindo. Muito legal, gente. E que precioso ouvir Muito obrigado. vocês. Muito obrigado por estarem aqui, né? Tanto na conferência quanto com a gente no Vitral. Eu que agradeço. E espero conhecer mais, né, do trabalho de vocês, de poder ser servido também, cantar com as nossas igrejas por aqui, com as canções de vocês. Muito obrigado. Dos Amém. bravos. Os Que bravos. tem bravo, mas é todo É mundo sobrenome, gente é boa, né? importante dizer. sobrenome. Não é uma... Não é nome artístico. Bravo é o meu sobrenome. Fábio Bravo. Eu Aham. casei, ela se tornou Dani Bravo. Sim. Bravo, mais bravo. Os bravos, Bravo. mais Os prático. bravos. Mais prático falar os Simples. bravos. É, Justo, é mais rápido. justo. Mas tá vendo? Gente boa. aqui, Procura lá então. no Spotify, no YouTube. Vai Ótimo. lá. Deixa ouvir. aí pra galera, né? O que vocês quiserem indicar aí, rede social, o lugar onde compra o livro e... Os bravos. Ah, tá aí pela procura internet, os vai, bravos. os Lançar bravos, lá, vai né? jogando. Não tem muitos bravos, é a gente mesmo. É a gente mesmo. Vai no Bota Instagram, aí. no YouTube, no Spotify, no sei lá onde que você vai. Sim. Tem um Nas livro redes também, sociais, Cultura de então. Louvor. Na loja de Zascope, Na a gente loja do vende. Zascope, ou joga no Google também, que o Google Vai ter. Cultura de Google Louvor. direciona. Os bravos, você vai achar. Show E de fica bola. a dica também, né, pra galera que chegou aqui por causa dos Bravos, também escutem Bruno Santana. Opa! Olha aí, Opa, no seu vamos Spotify, ouvir. Eu Bruno não Santana. conheço, vou Vamos conhecer ouvir. agora. Né? Ih, agora... Saiu o primeiro single do Bruno esses dias, Ah, Onde legal, Estão os legal, Justos. parabéns. É verdade, a gente obrigado, sabe gente. o quanto é difícil lançar É. coisa, né? Sim. Difícil, caro. É mas... isso. Ô, Jesus. Mas E Deus os amigos ajuda. ficam, né? Cadê? Lança. Cadê? Os Cadê? amigos que Vamos fazer a vaquinha online. É verdade. Nosso primeiro CD, na época era CD ainda, foi vaquinha online. Mas eu fiz também. É. Eu fiz também. Muito legal. Que é caro. É caro. Jesus nos ajuda. Mas, gente, valeu demais. Valeu, Muito gente. obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até o valeu. próximo episódio. Tchauzinho pra câmera do meio. Valeu, gente. Tamo junto.